Shido Tatsume, em Lich, pergunta: eu vejo muitos héteros em mesas de RPG limitando suas atuações / interpretações por medo da reação dos outros. Me pergunto se o mesmo acontece entre os gays e os bi. PS, vejo que entre as mulheres hétero isso fica bem menos evidente. Acho que eu entendi o que tu quer dizer, Shido. Existe sim um medo na nossa sociedade do homem se expressar. O homem, tipo, geralmente ele não pode chorar, ele não pode demonstrar muita afetividade, especialmente em relação a amigos homens. Se ele só demonstra afetividade em relação a amigas mulheres, ele é considerado como não homem o suficiente. Então, eu creio que realmente exista uma grande resistência, um grande impedimento, inclusive entre homens héteros, que atrapalha muito da sua possibilidade de interpretação. Eles, sei lá, vão escrachar ao máximo, vão fingir que é só uma brincadeira, em vez de realmente tentar entrar no personagem e tentar arriscar mais, tomar mais riscos. A não ser que o cara faça teatro, por exemplo, ele não vai tentar chorar na mesa, ele não vai se permitir que chore na mesa, não vai permitir se demonstrar muitas emoções. E é óbvio que isso também acontece com os gay e bi, justamente talvez no sentido oposto, ou mesmo no mesmo sentido. Porque enquanto homens, nós não podemos demonstrar feminilidade, nós não podemos demonstrar emoções, nós não podemos demonstrar nada que nos faça destoar do que é considerado macho de verdade na nossa sociedade. Já no caso com as mulheres hétero, isso é um outro problema, porque a nossa sociedade vê as mulheres como seres emocionais. Então espera-se que mulheres coloquem suas emoções para fora. E o que é tão ruim quanto o nosso caso. Enquanto nós temos um yin de não mostrar nada, elas têm um yang extremo de ter que mostrar tudo, porque seria o esperado delas. E tá tudo errado, deveria ser tudo tipo um grande ciclo, onde nós podemos nos expressar completamente sem ter medo de nada. Isso também envolve a parte da sexualidade, onde espera-se que a mulher seja mais sexual, ou pelo menos sexualmente madura do que o homem, por um pensamento extremamente retrógrado e machista. Matheus Kraus pergunta: certa vez interpretei um vampiro andrógeno do clã Ventrue, melhor clã, é claro, em uma crônica de Vampiro à Máscara. Fui totalmente ridicularizado em piadas off, dizeres de gay / viadinho. Veja bem, meu personagem era andrógeno, usava de sedução manipuladora para atingir seus objetivos, como o clã Ventrue realmente costuma ser. No entanto, a complexidade da interpretação não foi bem aceita. Tentei passar as nuances que algum ser sobrenatural usaria para seduzir ambos os gêneros, narrando diálogos que se tornavam, na maioria das vezes, uma grande chacota na mesa. Como conduzir uma narrativa do tipo sem esse tipo de problema? Claro, sem perder essa essência do personagem. Então, o problema aí não está a narrativa nem na sua interpretação, está na receptividade dos outros membros da mesa. Pelo que você me contou, a sexualidade e a expressão sexual do seu personagem era realmente parte dele, parte das habilidades dele, parte da narrativa dele. Então não haveria motivo algum para as outras pessoas da sua mesa não aceitarem isso. É simplesmente uma homofobia bem velada. Minha sugestão é troque de grupo, urgentemente. Se você não consegue clarificar ou ensinar para os seus conhecidos, melhor ficar fora, porque não vejo muita vantagem em continuar num grupo que se comporte desse jeito. Arthur Fiore pergunta: Stefinha, você já teve que lidar com situações ou comentários indesejáveis em uma mesa de RPG por ser bi? Eu, pessoalmente, após ter me assumido, não. Porque eu sou bem assertivo na minha sexualidade, eu não jogo com pessoas ruins, eu falo na cara quando necessário e me afasto de pessoas que me fazem mal. Entretanto, antes disso, eu realmente me incomodava muito com vários dos comentários das pessoas, mesmo que não voltados pra mim. Alguns dos meus personagens já foram de alguma forma mais afetados, mais afeminados, enfim, fora daquele padrão de machão, e eu já fui motivo de ridículo em RPGs por isso. Não é nada agradável, né? Thiago Santos: você, enquanto mestrava, já criou um NPC importante que fosse LGBT? Algumas das suas jogadoras já criou personagens LGBT? O que você acha que leva pessoas LGBT a criarem personagens hétero? Vamos por partes. Sim, já criei NPCs importantes que eram LGBT, e, obviamente, o foco principal desses personagens não era ser uma figura LGBT ambulante, tipo, com várias asas, assim, tipo, voando em rosa, soltando purpurina pela bunda, que nem o Nyan Cat, assim,
e com uma placa gigante dizendo I am fucking gay, assim. Na verdade que podia, é uma boa ideia para personagem, vou anotar isso daí. Sim, já criei vários com formas sutis, às vezes mais abertas de demonstrar qual era a sexualidade dessas pessoas. Já tive jogadoras assim que criaram personagens LGBT, criando tanto homens gays, quanto mulheres lésbicas, quanto homens bissexuais, enfim, já tive algumas coisas, um pouquinho de tudo. Mas às vezes era só uma representação do que o jogador em si queria colocar ali no RPG, especialmente com jogadores iniciantes. Às vezes era só um detalhe específico do personagem em questão. Digamos, às vezes aparecia um NPC muito sedutor, que realmente seduzia aquele jogador ali, aquela jogadora ali, que o seu personagem, se apaixonar por aquela figura, enriquecia ainda mais a história e criava um clima legal para falar sobre isso, né, para abordar isso. Similarmente, pessoas LGBT podem e devem criar personagens heterossexuais. A questão é que a razão é, a quantidade de pessoas LGBT que são forçadas a criarem personagens heterossexuais por não poderem se mostrar é enorme ao longo das pessoas que querem, criar personagens para poder se expressar de fato quem elas são. Então, se mais pessoas LGBT pudessem interpretar abertamente nas suas mesas, sem sofrer preconceito, teríamos, meu personagem é hétero porque eu acho justo que ele seja hétero, talvez para a história sirva melhor nisso de criar um personagem hétero na minha cabeça. Simplesmente uma experimentação. Simples assim. Ao mesmo tempo que você pensa, eu queria fazer uma anã paladina do subterrâneo, tu pode pensar, ela vai ser heterossexual por tais motivos. Ou você não define nada, e é isso aí. Mas geralmente, quando a gente não define nada do personagem, nós, com a nossa cabeça heteronormativa, por causa da sociedade, pensamos que essa personagem automaticamente é heterossexual. Rafael Mendes de Matos, ele faz uma pergunta excelente aqui. Quando estou mestrando, costumo deixar meus jogadores livres sobre as preferências amorosas, românticas, sexuais de seus personagens. Mas sempre levo o tema com mais leveza devido à grande variedade de idade dos meus jogadores. Para ter uma ideia, na mesa atual, Storm King's Thunder, que é uma baita campanha, minha jogadora mais nova tem 8 anos, que é filha dele, e a mais velha, 52, que é a esposa dele. Os possíveis romances são sempre claros, mas deixamos alguns detalhamentos nas entrelinhas, de modo que os mais velhos percebam e os mais novos tenham sua inocência preservada. Achas que é uma boa solução? Cara, eu acho excelente e perfeito. Porque é muito perigoso a gente falar sobre sexualidade de uma criança, especialmente uma menina de 8 anos de idade. A questão é, crianças demonstram afetividade. A gente geralmente descobre a nossa sexualidade ao longo da nossa puberdade, certo? Mas você não deve bloquear uma expressão de afeto. Lembre-se dessa palavra, afeto. É muito importante entender que existe uma afetividade. Existem pessoas que são afetivas umas às outras. Às vezes as pessoas são exclusivamente sexuais com algum tipo de gênero, ou seja, a pessoa não quer nenhum tipo de laço romântico ou de afeto com tal determinado gênero, e com outros, sim, como por exemplo, mulheres bissexuais que têm uma sexualidade exclusiva com homens e uma afetividade e sexualidade com mulheres. E eu acho muito bom que você permita que a sua filha consiga demonstrar afetividade. Sim, é claro que isso descame para descrições pérfidas que não são necessárias, mesmo entre adultos, a não ser que o jogo peça por esse tipo de detalhes assim. Steel Fairy pergunta: a orientação sexual ainda é um tabu na maioria das mesas de RPG, até mesmo em Vampiro, que aborda bastante a sexualidade como forma de prazer e manipulação dos personagens. Então, como jogador novo ou que só tenha o receio de abordar esse assunto em mesa com amigos, por medo de preconceito ou causar algum desconforto, deveria agir. Esse assunto é total responsabilidade do jogador ou também do mestre? Parabéns em abordar esse assunto. Abraços. Abraço para você também. É uma pergunta de difícil resposta, assim, como você age? Porque toda mesa ela vai ser diferente devido às pessoas diferentes, à formação diferente que existe ali. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que são extremamente camaradas, legais, que não vão te incomodar em nenhum sentido nesse âmbito de sexualidade, quando estão sozinhas com outras pessoas, mas vão virar algum tipo de monstro ruim, assim, desagradável, quando estão com aquele grupinho que sempre faz piadas, e a pessoa acaba participando delas, às vezes, nem sem pensar. Então, é muito importante que você tente identificar
quando você pode se expressar ou não. Especialmente se você é um jogador novo, que qualquer experiência ruim pode te levar a sair e nunca mais voltar para o RPG. Nesse quesito, a responsabilidade é obviamente do mestre, da mestra do jogo, não importa o que aconteça, certo? Mas o jogador também tem que fazer alguma coisa, porque se a gente deixa tudo nos ombros da mestra, fica complicado. Às vezes não é o grupo de amigos dela, às vezes é o grupo de amigos seu, ou de outro cara, sabe, que é seu amigo. Então deve ter um conluio, assim, vocês devem conversar sobre isso bastante. Então a mestra sempre deve estar envolvida nesse tipo de discussão, enquanto o jogador, especialmente o jogador que se sente ofendido, que se sente preso por algum tipo de opressão, algum tipo de ofensa, possa falar. O Jefferson Calderache pede: conta um pouco da história das siglas e do movimento LGBTQ+, para a galera conhecer um pouco mais da importância política do movimento. Forte abraço. Outro abraço para você, querido. Como eu falei anteriormente, pessoas LGBT existem desde sempre. Sempre existimos. Sempre. Tanto de gêneros diferentes, além da binaridade de homem e mulher, em inúmeras culturas existem, inúmeras, muito antigas, assim como sexualidade, igualmente antigas. Entretanto, com a nomenclatura de heterossexual e homossexual, as coisas foram degringolando um pouco quando os psicólogos mais eugenistas da época, esse cara meio tenso, assim, eugenia de pegar, ver o bebê assim, ele é deformado, vamos matar, assim, tipo, meio bem intenso, assim, entre outras coisas bem problemáticas, assim. Então eles puderam categorizar o que era correto, o heterossexual, e o que era errado, o homossexual. Ainda na época, acredita-se que o nome bissexual tenha sido usado para definir pessoas hermafrodita, que hoje em dia a gente utiliza o nome de pessoas intersexo, que às vezes nascem com dois sexos diferentes, né? Ou então algum tipo de genitália não exclusiva, por exemplo, uma pessoa com uma vagina e testículos internos, enfim, tem um mar assim de coisas que a gente não sabe justamente porque as pessoas não falam disso. A gente deve falar disso justamente por isso. Ao longo do tempo, bissexualidade começou a ser utilizada para definir pessoas que atraem por dois gêneros, e mais tarde começou a ser utilizada a definição de por mais de um gênero, a atração por mais de um gênero, ou por dois ou mais gêneros, porque justamente a militância bissexual sempre esteve ao lado da militância transexual. A palavra gay, ela era usada até os anos 40, mais ou menos, com um outro sentido, tipo, era grandemente usada por pessoas hétero assim, e só depois de algum tempo que ela foi utilizada para pessoas homossexuais. E lésbicas foi meio que um fortalecimento da identidade das mulheres lésbicas, que, especialmente no Brasil, não conseguem se identificar com o termo gay, porque, teoricamente, elas são homossexuais. Mas é muito importante a distinção para que elas possam ter as suas próprias reivindicações únicas do grupo de lésbicas. A parte do Q da sigla LGBTQ+, significa basicamente queer. Numa tradução livre, a tradução mais próxima seria transviado, uma palavra em português que significa algo que foge da norma. E é daí que vem o apelido de viado, não do animal que pula, que a gente, por algum motivo, considera afeminado e incorreto, enquanto culturas americanas e celtas consideram como um símbolo de masculinidade. O queer, ele abrange muita coisa mesmo. Antigamente, sem essas nomenclaturas, nós seríamos pessoas simplesmente queer, porque não encaixamos na norma. Temos comportamentos que não se encaixam na sociedade e afins. Então, muitas pessoas preferem se identificar com o termo queer para não se encaixar. Existem muitas outras identidades, como assexuais, pansexuais, polissexuais, grey e diversas outras bandeiras e nomenclaturas que são importantes, que você pode considerar como rótulos, mas rótulos são importantes e salvam a vida de muita gente, mesmo que você não goste deles. Nos anos 60, existia uma boate chamada Stonewall, que era constantemente atacada por policiais. Era uma época de brutalidade policial muito mirada contra LGBTs. E um belo dia, a galera cansou. Uma lésbica estava sendo levada, presa pela polícia, pelo mero motivo de existir, porque afinal de contas eles entravam lá, batiam em todo mundo, botavam contra a parede, revistavam, assediavam todo mundo, humilhavam todo mundo, agrediam, matavam. E aí ela, sendo presa, berrou: vocês não vão fazer nada? Para aquela galera toda lá reunida lá fora. E uma mulher trans, negra, drag queen, Martha P. Johnson, um mulherão fantástico, catou um tijolo e tacou no carro dos policiais. E aí desceu a galera da boate inteira em cima dos caras e fizeram os caras correrem
fugirem com o rabinho entre as pernas. Esse foi o estopim para a revolução de Stonewall, que fez as pessoas LGBT parar e falar assim, não, a gente existe e vocês vão parar de tratar a gente que nem lixo. Acabou. Deu. Deu. E esse é o meu resuminho para a história LGBTQ+. Ainda tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que está acontecendo, tem muita coisa que vai acontecer e precisa acontecer para que a gente continue a evoluir. Não se esqueça que este vídeo está dividido em 3 partes, e essa é a segunda parte, obviamente, você está assistindo o vídeo, e a terceira e parte final virá na segunda-feira. Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar, pra gente interagir mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É isso aí, beijo, beijo, falou, falou!